Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Não sei se você já ouviu falar, mas Robert Dean foi um ufólogo norte-americano que denunciou supostos encobertamentos do governo americano. Dean faleceu em 2018, mas as suas afirmações ainda permanecem na mente daqueles que acreditam na possibilidade de vida extraterrestre. Neste vídeo, vamos falar sobre imagens reveladas por ele que mostram imensos objetos de mais de 3.000 quilômetros próximos a Saturno. Robert Orr Dean nasceu no dia 2 de março de 1929. Dean aposentou-se no Exército dos Estados Unidos como sargento-mor de comando após uma carreira de 28 anos. Depois, passou a aparecer em programas de rádio, documentários de TV e conferências, discutindo o assunto de OVNIs e o encobrimento governamental de visitas alienígenas à Terra. Dean afirmou ter visto um documento governamental secreto chamado A Avaliação. O documento supostamente discutia ameaças representadas por atividades alienígenas na Terra e concluiu que tais ameaças não existiam. Dean disse que se considera um pesquisador profissional de OVNIs e teve acesso a grandes segredos cósmicos enquanto estava no Exército. Para Robert Dean, os alienígenas não só existem, como já existem inúmeras provas de suas visitas ao nosso planeta. Porém, tais provas seriam acobertadas por diferentes setores da humanidade. O ufólogo acreditava que os extraterrestres não só faziam visitas regulares ao nosso planeta, como também vivem entre nós de maneira discreta. Robert cria na teoria de que os seres de outro mundo nos ajudaram a surgir e controlar o planeta há cerca de 100.000 anos. Portanto, seríamos uma espécie híbrida. Além disso, Dean afirmava que a hibridização humana e alienígena acontece até os dias de hoje, ainda que tenha se iniciado há milhares de anos. Entre os ETs existem os de boa índole e os de má índole. Cabe a nós identificarmos quem é quem. Existem raças inteligentes por aí que estão 1 bilhão de anos à nossa frente. Encontramos estrelas lá fora que provavelmente têm planetas. Esses planetas podem ser até 3 vezes mais antigos que a nossa estrela, diz Bob Dean. Em uma de suas apresentações, Dean mostrou imagens de um objeto alienígena com cerca de 3.200 quilômetros de comprimento perto do planeta Saturno em 1980. Arquivos vazados recentes do programa espacial russo mostram claramente o mesmo objeto descrito em 1980. Robert Dean explicou: em setembro de 2009, a espaçonave Cassini fotografou o que a NASA chama de anomalia, um objeto estranho que eles acreditam que se movia à vontade sob o controle de uma inteligência. Era metálico e magnético. Foi determinado que o objeto media cerca de 3.200 quilômetros de comprimento por 800 quilômetros de diâmetro. Segundo o ufólogo, o gigantesco objeto artificial teria até tirado um satélite soviético de órbita. Numa missão espacial, enquanto os soviéticos tentavam fotografar Phobos, uma das luas de Marte, um outro objeto imenso teria saído do planeta. A construção tinha por volta dos 15 quilômetros de comprimento. Esse objeto, então, colocou o satélite para fora de órbita e frustrou os planos soviéticos. Dean também mencionou uma missão na NASA de nome Apollo 13 que tentava chegar à nossa Lua. Segundo o ex-marinheiro, os astronautas levavam um artefato nuclear dentro da espaçonave e planejavam utilizá-lo na superfície da Lua, a mando dos dirigentes da agência espacial. O objetivo era deixar o artefato lá e partir. Quando todos estivessem seguros e de volta ao planeta, o artefato detonaria e, a partir das reverberações provocadas no satélite, os cientistas estudariam a sismologia da Lua. Dean afirmou que os pesquisadores queriam fazer esse experimento, pois acreditavam que o nosso satélite era oco e que talvez fosse uma construção artificial. No entanto, o plano não deu certo. Segundo Robert,
os outros os impediram. O termo seria uma alusão a seres de origem extraterrestre. Segundo essa teoria, o imenso objeto fotografado de 3.200 quilômetros seguiu a Apollo 13 durante a sua trajetória pela Lua. Teriam sido eles os responsáveis pelo acidente que impediu que a missão chegasse ao nosso satélite. Os astronautas, na ocasião, precisaram retornar ao nosso planeta. Portanto, a explosão nos tanques de oxigênio seria culpa dos outros que viviam nesse colossal objeto espacial artificial. Quando um dos tanques de oxigênio explodiu, danificou o outro. O astronauta James Lovell Jr. se lembra de ter visto que 2 das 3 células de combustível que forneciam oxigênio não existiam mais. Eu vi uma substância gasosa saindo muito rapidamente de trás da nave espacial e me ocorreu que havíamos perdido algo. Quando eu olhei os indicadores de oxigênio, um estava em 0 e o outro estava se esgotando, disse Lovell. A nave Apollo 13 era composta por 3 partes principais. O módulo de comando abrigava a tripulação e funcionava como um centro de controle, permitindo que o grupo voltasse à Terra. O módulo de serviço fornecia oxigênio, energia elétrica, água, propulsão e sistema de manobras para o veículo. E o módulo lunar permitiria que a equipe aterrissasse na Lua. A explosão impactou o módulo de serviço e o destruiu, acabando com todos os itens essenciais contidos ali para a realização da missão. Como resultado, a energia do módulo de comando estava acabando. Sem ela, os astronautas não poderiam voltar para casa. A partir daí, a tripulação sabia que não chegaria à Lua. O módulo de comando tinha apenas 15 minutos de reserva de energia e tinha que economizar para conseguir reentrar na atmosfera da Terra. Os astronautas trabalharam para mudar tudo, incluindo a navegação do módulo de comando para o módulo lunar durante um curto espaço de tempo. O projeto havia sido desenvolvido para chegar à Lua e manter 2 homens por 2 dias, mas depois determinou-se que seriam 3 homens por 4 dias. Os astronautas e os controladores decidiram, então, usar a estrutura como um bote salva-vidas para a tripulação. Bem, eles tiveram que fazer várias correções de rota para conseguir retornar. Para isso, os astronautas James Lovell Jr., John Swigert Jr. e Fred Haise Jr. tinham que girar em torno da Lua. Os motores do módulo lunar, que ajudariam a pousar e decolar de um pouso lunar, foram usados para colocá-los no caminho que usaria a gravidade da Lua para enviá-los de volta. Quando chegaram à parte de trás da Lua, os astronautas perderam o contato com o controle de missões, como previsto. Lovell já tinha visto a Lua durante a missão Apollo 8, mas Swigert e Haise estavam vendo pela primeira vez. Então eles fotografaram como se fossem turistas, relatou Haise. Durante todo esse trajeto, teriam sido acompanhados pelos outros, mencionados por Robert Dean. Após a volta na Lua, foi necessário provocar uma explosão. Sem ela, a nave flutuaria para longe e os astronautas não conseguiriam retornar. A missão se tornou uma corrida contra o tempo, conforme os recursos ficavam cada vez mais limitados. Eles desligaram quase tudo, com exceção dos sistemas de suporte necessários à vida no módulo lunar. Na Terra, as equipes de controle de missões faziam simulações para determinar como os astronautas poderiam reentrar na atmosfera da Terra e pousar. Nenhuma das simulações que antecederam a missão havia previsto isso. Eles tiveram que ligar o módulo de comando novamente, abandonar o módulo de serviço morto e passar do módulo lunar de volta para o módulo de comando, para que também pudessem descartar o módulo lunar, já que não poderiam ter o escudo térmico, que ele seria inútil na reentrada. Os astronautas precisavam ajustar o ângulo da nave em precisamente 2 graus para evitar serem ricocheteados para fora da atmosfera ou queimar na reentrada. Segundo Lovell, eles precisavam fazer isso sem um computador. Com base nas posições da Terra e do Sol,
os 3 astronautas trabalharam juntos para ajustar o ângulo necessário. Quando os paraquedas da nave começaram a se abrir depois da reentrada, ouviu-se diversos aplausos no áudio do controle de missões. Portanto, os alienígenas teriam explodido os tanques de hidrogênio e acompanhado o Apollo 13 de volta à Terra para que o artefato nuclear que levavam não atingisse a Lua, de acordo com Dean. O ufólogo disse que, numa de suas apresentações, ele imagina o quão grandiosas devem ser as instalações dessas naves alienígenas colossais, uma vez que já visitou os porta-aviões terrestres. Se os navios que carregam aviões já possuem centenas de tripulantes, mais de 100 aeronaves e diversos refeitórios, lanchonetes e aposentos, é difícil imaginar como seriam esses gigantes artificiais do espaço. Bem, Dean acredita que sejam naves-mães, ou seja, transportam outros veículos menores, assim como os nossos porta-aviões. Por isso, é possível que existam centenas ou até milhares dos outros nesses locais. Dean nunca gostou do termo alienígena. Em inglês, a palavra alien, possui a conotação de estrangeiro, alguém estranho ou que vem de uma terra estranha. Robert também odeia o conceito de objetos voadores não identificados. O motivo do desacordo é que os objetos e os seres já são conhecidos há muito tempo e, por isso, chamá-los de estranhos ou não identificados não seria correto. Por isso, Dean prefere chamar os extraterrestres pelo termo outros. Você me ouviu usar essa palavra com relação a eles muitas vezes. Ele está se referindo aos extraterrestres. Quanto aos objetos voadores, o ufólogo acredita que ou pertencem aos humanos, que negam a sua autoria, ou pertencem aos alienígenas, mas que sofrem com o encobrimento. Para ele, as informações existem, só não são divulgadas. Até a sua morte, o ex-marinheiro afirmava que o seu principal ideal era lutar pela divulgação das informações acerca dos alienígenas para o público em geral. A população, para ele, tem o direito de saber sobre esses segredos. Em suas palavras, vocês precisam receber esse material, porque vocês têm direito à verdade. Vocês têm o direito de saber e vocês precisam saber, porque vocês são as pessoas afetadas por tudo isso. O que você acha sobre essas declarações de Dean? Concorda com o ufólogo? É preciso destacar que as suas provas são poucas e, caso realmente fossem irrefutáveis, como ele dizia, mas ainda assim a dúvida sobre estarmos sozinhos ou não no universo permanece. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Deixe nos comentários o que você achou dessa matéria, sobre as dúvidas, sobre aquilo que foi apresentado como fatos e também se esse tema é realmente interessante para você. A gente se vê no próximo vídeo.